Opa, e aí, beleza? Meu nome é Douglas e hoje eu trouxe aqui mais um vídeo bem legal, que é um que eu tava querendo trazer já há um tempo. Eu só não estava sabendo direito como estruturar ele, mas dessa vez eu consegui. E eu fiz um conteúdo bem legal, bem interessante, assim, eu acho que eu nunca cheguei a ver alguém falar sobre isso na internet. Também um conteúdo desse nunca chegou até mim, no caso. Eu que acabei, tipo, na verdade o meu irmão trouxe esse conteúdo até mim e eu falei, caramba, que da hora. E, tipo assim, no caso, eu nunca chegou até mim pela internet, sabe? Eu nunca cheguei a encontrar um conteúdo assim no YouTube que me ajudasse, ou que, sei lá, que eu tivesse lido em um livro. Mas, e também se eu li foi algo muito por cima. Mas eu acabei vindo trazer aqui pra vocês, porque foi uma mudança muito grande quando eu descobri isso na minha vida. E como vocês já podem ver aí embaixo, né, no título, é como se manter focado em suas atividades. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu tenho uma dificuldade muito grande assim de me manter focado por muito tempo numa atividade. É alguma coisa muito desgastante, né? É muito, como eu posso falar? Sei lá, às vezes passa 20, 30 minutos já não aguento ficar muito mais travado ali. É um esforço assim muito estranho de ficar dando ali. E assim, acho que depois desse vídeo aqui você vai conseguir ter umas ideias muito boas assim de como conseguir se manter assim nas suas atividades, né? Ser constante nelas, ficar quanto mais tempo for, show, no caso, quanto mais tempo for possível para você. Eu acho que talvez se você não saiba desse modo até agora, pode ser que seja sabe, um divisor de águas para você, porque para mim foi assim. Eu não tinha muita ideia disso, né? E deu muito bom. E beleza, né? Sobre o que a gente vai falar aqui? Como se manter focado em suas atividades, né? Mas o interessante é que isso aqui é quando você está durante uma atividade. No caso, eu não vou fazer nenhum preparativo antes de você começar uma atividade ou algum modo de você pensar melhor para chegar na atividade ou algum objetivo que você vai ter na sua vida para melhorar aquela atividade. Não é nada disso. É um modo de você melhorar esse seu desempenho, né, no decorrer de uma atividade. Então, ali, enquanto você está desenvolvendo ela, né, no caso, seja criando uma planilha, fazendo alguma coisa no computador, estudando, procurando algum assunto novo, vendo algum vídeo, não sei, são inúmeros modos, sabe? E no caso, né, eu coloquei três exemplos aqui, né, que no caso seria trabalhando, no caso com programação, no caso quando você vai montar esse monte de códigos, requer aí um bom, como eu posso falar, fugiu a palavra agora na minha cabeça. Deixa eu pensar aqui rapidinho. Requer ali, né, um grande esforço, né, um esforço mental ali para saber onde vai cada linha, cada coisa. Assim, individualmente eu não programo, mas eu sei que quem programa passa um sufoco assim na hora de fazer essas coisas, né? E um outro exemplo que eu coloquei aqui é estudando. Estudando isso também tem uns efeitos tipo incríveis. Tipo, parece que mantém você mais concentrado demais. E além disso, eu também coloquei aqui quando você está relaxando. Também é um princípio assim, muito bom para você aplicar quando você está relaxando, vendo algum vídeo, ouvindo, sei lá, procurando algo curioso, não sei. No caso, tipo, esse aprendizado que eu vou dar hoje é mais para sua vida inteira, sabe? Não é uma coisa assim que vai se aplicar só em uma tarefa. Beleza, tô falando demais aqui, mas o que é isso então? São duas coisas: white noise e músicas. Talvez você já tenha escutado falar sobre músicas, ou talvez você tenha escutado só falar sobre white noise. E eu particularmente, eu não tinha encontrado, na verdade não é que eu não tinha encontrado, eu nunca tinha ouvido falar sobre o white noise, mas quando eu estava preparando esse vídeo aqui, eu esbarrei com ele e falei, caramba, que legal, eu não sabia disso. E como já está na sequência, né, de white noise e músicas, eu vou primeiro falar de white noise e depois eu vou falar de músicas. E vamos lá, né, vamos começar já. Bem, em primeiro lugar, né, falar do white noise. Os white noises, o que são eles? Eles são barulhos vazios. É um pouco estranho falar de barulhos vazios, mas na verdade são barulhos que a gente ouve através dos eletrodomésticos. Por exemplo, um barulho de geladeira. Eu coloquei aqui o exemplo de ar-condicionado, sabe aquele barulho que faz... Ou, sei lá, um barulho de televisão quando está sem sinal. São esses barulhos assim que são mais feitos por eletrodomésticos. E assim, existem muitos estudos sobre isso, se como eles são, a eficácia deles, como eles interferem na vida da pessoa.
Eles também têm uma relação muito forte com o sono. Muitas pessoas falam que dormem melhor com ele. Tipo, às vezes, sei lá, acho que descobriram isso colocando um ar-condicionado no quarto, provavelmente. E viram que a pessoa conseguia dormir melhor quando estava ouvindo os barulhos. E a partir disso foram feitos vários estudos, né? Para ver como influenciava esses white noise. E até, tipo assim, tem muitos white noise na internet. A gente consegue achar muitos white noise para várias coisas. Eu já mostro para vocês sobre isso. Mas a relação mais forte dele, assim, que você mais consegue encontrar quando você procura no Google sobre o white noise, é quando ele fala sobre o sono, que as pessoas dormem mais rápido, as pessoas têm uma noite melhor, sei lá, às vezes acordam. E tipo assim, isso acontece porque, se eu não me engano, a frequência dos white noise é uma frequência muito alta. Então ela meio que repele não, mas ela esconde os barulhos externos, sabe? Então você não consegue ouvir o que está, sei lá, algum barulho diferenciado, sabe? Você só fica ali só no white noise porque o white noise ele meio que tampa esses barulhos diferenciados e você tem sei lá, uma noite mais tranquila, vai. É umas ideias assim. Mas ainda assim, ele tem uns benefícios muito duvidosos. Eu cheguei a esbarrar em pesquisas na internet, por exemplo, que falava que o white noise ele chegava a mexer um pouco na plasticidade do cérebro, ou ele podia mexer com alguma coisa assim com os neurônios. E tipo assim, tudo isso estava muito vago ainda. Você não conseguia encontrar como eu posso falar? Você não conseguia encontrar uma certeza assim clara, sabe? Porque como é muito novo ainda umas coisas assim, tipo, começou a surgir lá para 2010, 2006, se não me engano, ainda falta um estudo mais aprofundado na área. Então, tipo assim, a gente não tem como ter uma ideia clara do que são os white noises, se eles são realmente benéficos, não é benéfico, é só maléfico, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Mas aí, tipo, o principal é que eles existem e que algumas pessoas usam eles e, tipo assim, eu particularmente, sabe, vendo tantos estudos assim, meio duvidosos, alguma coisa assim, eu não usaria, sabe? Tipo, eu só tô trazendo mais como uma informação legal, que eu achei na internet, eu não sabia disso, mas eu trouxe aqui pra vocês. E assim, como encontrar, né, os white noise? Basicamente, você precisa só procurar por eles no Google, né? Ou por white noise ou por barulho branco. Eu consegui encontrar pelos dois resultados. E a gente consegue ver aqui rapidinho, eu vou fazer junto com vocês. Se eu colocar barulho branco, a gente consegue aqui barulho branco para bebê, para eles dormir melhor, 10 horas de barulho branco, né? 7 horas, durma melhor. Tem uns também para estudar melhor. Aqui, ó, ruído branco para estudar concentração, com muito não sei o que. Ruído branco alfa, 12 horas dormir. E é sempre esse tempo muito grande, né? Porque é um tempo que, assim, você... É como se você sentasse e falasse assim, ó, agora eu vou fazer isso, sei lá, agora eu vou ler esse livro aqui até o final. E você colocasse um ruído branco para tocar, sabe? Por isso que ele tem um tempo tão grande, de 3 horas, ou às vezes para dormir de 12 horas. Tem pessoas que dormem até mais tempo, né? E... Então, esse é o princípio básico do white noise, né? Tipo, você encontrar ele desse jeito. Quando você procura por white noise, tipo, em inglês, vai aparecer quase as mesmas coisas assim pra você no YouTube. Não vai mudar muito assim os títulos. E essa é a maior relação dele, né? Com sono, você pode encontrar algumas variações para dormir, ou para estudar, ou para melhorar a memória. São várias coisas. Mas, tipo assim, pelo tanto de. Ainda que, no caso, ainda que seja tão diverso e tal, pelo tanto de benefício duvidoso que a gente consegue ver com algumas pesquisas no Google rápido, assim, que mostra mais coisas, assim, fala que não tem nada certo, não sei o quê. Eu fico com um pé atrás, com receio, e como eu já não usava antes de fazer esse vídeo, eu também não vejo assim por que começar agora, sabe? Talvez pode ser uma oportunidade para alguém testar fazer isso, ver se dá certo para você e tal, mas eu particularmente não faria isso. Eu prefiro o segundo método, que é o que eu vou falar justamente agora. Só passar aqui os slides. Tava nesse aqui, né? Então, segundo método, músicas. Bem, as músicas, eu particularmente, eu nunca... Na verdade, eu acho que eu já tinha tentado acho que se você já estudou muito assim na sua vida, uma hora você já se deparou escutando música e estudando. Eu já tinha feito isso uma época na minha vida, só que ao mesmo tempo que não dava muito certo, às vezes dava certo. E, tipo assim, eu nunca soube encontrar um padrão, sabe, de música boa, se era ouvindo, não sei, uma música brasileira, se era ouvindo uma música estrangeira. Eu não consegui encontrar um padrão muito bom. E assim, eu sempre acabei deixando isso de lado, porque eu sentia que eu me concentrava mais sem as músicas do que com elas. Mas recentemente, acho que aconteceu isso esse ano, o meu irmão me falou pra ouvir uma música muito legal no YouTube.
E eu já mostro ela pra vocês. E tipo assim, quando eu comecei a ouvir aquilo dali foi um divisor de águas enorme. Porque eu não sei se eu tava fazendo na hora, eu devia estar fazendo. Eu sei que eu tava fazendo algo muito que eu tava muito precisando de concentração. E quando eu comecei a ouvir aquela música, parece que eu conseguia ficar mais tempo fazendo o que eu tava fazendo, sabe? Foi é como se aquilo ali me desse mais resistência pra continuar o que eu tava fazendo. Eu não, tipo, parecia que o tempo que eu demorava pra ficar cansado, pra, sei lá, relaxar, levantar, tomar um copo d'água, parece que esse tempo acabou ficando, tipo, distante, assim. É como se eu tivesse conseguido ficar o dobro ou o triplo do tempo a mais para ficar estudando e não dar mais tantas pausas frequentes, sabe? Isso foi muito legal. E vamos lá, né? Tipo, por que usar as músicas, né? Tipo, eu dei umas pesquisadas na internet, tipo assim, eu já sabia de todos os benefícios que aconteciam comigo, mas é muito fácil, né, chegar aqui e falar pra vocês assim, eu consigo ficar melhor nisso aqui, aquilo ali me ajuda melhor. E tipo assim, eu não gosto de trazer nada aqui sem uma evidência assim científica, né? E eu acabei encontrando num site em inglês que algumas músicas calmas podem ajudar estudantes a superar o estresse e a ansiedade enquanto estão estudando. E tipo assim, a maioria dos estudos eles falam sobre estudar mesmo. Ele fala assim, tal pessoa estuda e fica melhor com isso. Mas na verdade você pode generalizar isso aí para, por exemplo, atividades que você tem no trabalho, como, sei lá, algumas coisas mecânicas, por exemplo, calcular coisas, ter que pensar em algumas outras coisas complexas. Eu acho que isso envolve tudo, sabe? Eu acho que você tem que testar assim se vai dar certo para você e eu tenho quase certeza que vai dar sim, porque é uma coisa muito já nossa, sabe, como ser humano. Eu vou falar isso um pouco mais pra frente. Além disso, a segunda coisa, e é uma das mais importantes das três que eu vou falar agora, é que as músicas de fundo podem melhorar o foco em uma tarefa, fornecendo motivação e melhorando o humor. Essa foi a maior diferença que aconteceu na minha vida quando eu comecei a escutar música enquanto eu faço minhas coisas. E beleza, né? Parece assim um pouco, sei lá, muito bonito assim à primeira vista, mas eu aconselho fortemente você testar com você, fazer isso. E eu tenho, tipo, quase certeza assim que pode mudar muito a sua vida fazendo isso. Não sua vida, né, mas o seu desempenho. E a terceira é que durante longas sessões de estudos, a música pode ajudar a dar mais resistência. E isso é aquele negócio que eu falei, né, que tem os vídeos lá, né, dos rapazes lá do White Noise, que tem lá 3 horas de duração, 5 horas de duração. E são essas longas sessões que a gente fala aqui, né? De mais de 1 hora, 2 horas de coisa. E, tipo, é realmente muito interessante. Além disso, tem também uma coisa chamada Mozart Effect, que eu cheguei a encontrar na internet, que foi um estudo feito sobre o Mozart lá, que uma música dele fazia bem para as pessoas que ouviam Mozart enquanto estudavam 12% melhor em umas provas. E, tipo assim, depois esse estudo acabou sendo refutado. Foi uma confusão só. Tipo, não fazia muito sentido ainda todas as pesquisas que estavam nessa área. Não deu pra entender muito bem, não. Tipo, tava uma confusão muito grande. Mas o fato é que parece que músicas clássicas podem te deixar melhor. É uma coisa assim, eu não entendi muito bem essa parte. Tipo, até era entendível, mas ao mesmo tempo era confuso, com tantas pesquisas se refutando. E o link de todas essas coisas que eu falei, né? Elas estão na descrição. Eu vou colocar tudo bonitinho com uma legenda para você saber qual que é qual e como você pode tirar proveito de cada uma delas. Mas tipo assim, basicamente cada uma fala por si mesma, mas você pode dar uma olhada lá que é bem interessante. E tipo assim, ainda que eu tenha falado tudo isso, agora vem a parte que eu mais gosto, que é tem também esse slide que eu tinha esquecido. Além disso que eu falei, tem também um episódio explicando na Netflix, é muito bom. É o episódio 1 da primeira temporada. Ele fala muito sobre como a gente reage aos sons. Ele é muito interessante também, porque ele começa a falar que nós os humanos somos os únicos assim, animais da Terra que conseguem assimilar música, batidas e outras coisas com alguma coisa mais tangível assim pra gente, sabe? Alguns animais não conseguem nem entender batidas diferentes, sabe? Isso é muito interessante. E além disso, existem também alguns estudos que falam que certas batidas de músicas podem melhorar a sua memória. Eu não me aprofundei muito nisso, porque o que vale pra mim é o que vem no próximo slide. Eu escutei uma vez essa expressão, é o KISS, não é aquela banda toda loucona. Na verdade, a gente costuma chamar ele de essa sigla, né, de KISS,
que é o KISS? É uma abreviação para Keep It Simple, Stupid, ou Mantenha Isso Simples, Estúpido, que eu não sabia direito como explicar isso para vocês, mas eu encontrei uma definição muito boa no Wikipedia, que é um princípio geral que valoriza a simplicidade do projeto e defende que toda complexidade desnecessária seja descartada. Ou seja, tudo que eu falei agora de pesquisas basicamente foi pro brejo. A gente quer saber o que está funcionando e o que não está funcionando. E assim, não que as pesquisas sejam assim inúteis, né, pra gente estar falando aqui. Eu quis montar, na verdade, isso aqui para você ver que existe uma base teórica por trás, que não é uma coisa só que eu tô ouvindo falar aqui. E, tipo assim, existem pesquisas realmente acontecendo sobre isso, sabe? Então nada sei lá, acontece só com uma pessoa ou é só exclusividade. Tipo, existem pesquisas que mostram o contrário. Elas, como eu falei, aprofundam demais nos assuntos, né? Como a parte das batidas, das músicas ali do Mozart Effect. E tipo assim, mas o que importa é se funciona ou não, no final das contas. Não adianta você ouvir, por exemplo, Mozart depois e você acabar não se acostumando. Ou sei lá, de repente você pegar e sair colocando umas músicas aí com não sei quantos batimentos e não curtir também. Tipo, essa é a parada, sabe? Não importa muito o que as pesquisas estão falando, importa o que está funcionando para você. É a mesma coisa com, por exemplo, métodos de estudo. O que importa é o método que funciona com você. Inclusive, no futuro eu pretendo fazer um vídeo sobre métodos de estudo, mas ainda não. E, tipo assim, não só métodos de estudo, mas como métodos de leitura e tal, porque são coisas que eu utilizo na minha vida. E assim, vamos lá, né? Eu já falei desse Keep It Simple Stupid, então vamos para a simplicidade da parada, que é onde eu realmente queria chegar para falar com vocês. Então, basicamente, qual é a melhor música? Então, depende. Não existe uma melhor música que eu possa falar para você assim: você vai chegar aqui e vai colocar uma música muito boa para você acalmar. Inclusive, uma coisa bem legal é que quando eu comecei a fazer os primeiros vídeos, esse aqui deve ser o terceiro ou quarto, mas quando eu comecei lá no primeiro, lá atrás, eu até colocava uma segunda música para tipo, no caso, uma música de fundo que não pegasse na gravação, para eu ficar um pouco mais tranquilizado antes de começar a gravar. Isso é uma coisa muito interessante. Então, qual que é a melhor música? Depende muito. Eu já ouvi falar de pessoas, por exemplo, que gostam muito de ouvir música, de ouvir o barulho da ambulância, sabe? Outros de, sei lá, polícia e tal. Então, depende muito da pessoa. Eu não sei se a pessoa que escutava a música no caso, o barulho da ambulância, conseguia se concentrar, mas também se ela se conseguisse concentrar, não tem problema algum. Mas, além disso, falando da música que eu costumo ouvir, né, que minha mãe não, no caso meu irmão, ele me mostrou, basicamente você vem aqui no YouTube e coloca aqui, esse aqui eu tô no YouTube do meu irmão, eu escrevo aqui Ambient Mix. E aqui tem uma sequência que vocês podem ver que tem muitos vídeos já assistidos, né, que é de 1h50, 2 horas, 3 horas, e essas aqui são as músicas mais tranquilizadoras, na minha opinião, pra mim, no caso. Eu já passei isso aqui pra outras pessoas e elas não acharam muito legal, mas essas músicas aqui, tipo, só essas aqui, tipo, essas sequências, elas já me fizeram, assim, tipo, melhorar muito meu desempenho em certas atividades. Além dessas músicas, você também pode encontrar as acho que é Chill Musics mesmo, ou Chill Songs, não sei. Aqui, são rádios, tipo, essa aqui é uma rádio até famosinha, né, tem 12 mil pessoas assistindo, e ela toca só o Chill Song, assim, sem parar. Tem 2 horas, esse aqui já apareceu, no caso esse Afterglow aqui, ele apareceu junto com essa pesquisa, porque ela já tá no meu histórico, né, então o YouTube assimila com o que eu já gosto. Mas se eu abrir uma guia anônima aqui, ir lá no YouTube e colocar aqui Chill Song, acho que essa pesquisa vai mudar. Deixa eu só dar uma olhada aqui, se ele carregar de boinha. Tá dando não tá carregando, não sei porquê. Tá, vou deixar aí, mas já volto pra ela. Então, mas essa parte do Ambient Mix, ela me fez muito bem quando eu comecei a ouvir ela. Parece que as coisas começaram a ficar muito mais fáceis, assim, de serem reproduzidas pra mim. E eu recomendo, assim, você veja se é bom pra você. Mas não só isso, por exemplo, eu comecei a falar isso pra minha namorada também. Falar, sei lá, vamos tentar aí, tipo, tenta ouvir uma música enquanto você tá estudando, não sei. E, tipo, sabe como ela acabou, tipo, achando uma música pra ela se concentrar? Ouvindo eletrônica. E não era só, sei lá, não eram umas eletrônicas assim, tipo, por exemplo, aqui não vai aparecer. Mas não eram músicas eletrônicas, por exemplo, 3 minutos, 5 minutos. Eram essas eletrônicas grandes aqui, de 1 hora e 10, 3 horas, 2 horas e 50. E, tipo, com essas músicas ela conseguiu
se tranquilizar mais, se tranquilizar mais. Aqui abre o YouTube, deixa eu procurar aqui por Tio Song. Deve aparecer. Aqui, ó, bem que eu falei. Já que como eu tô numa guia anônima e o YouTube não tá tendo acesso ao meu histórico de pesquisa, ele consegue me mostrar mais só os Tio Songs mesmo. Aqui são músicas, acho que mais calmas ainda do que aquelas ambient mix. E são no mesmo estilo aqui, 1 hora, 30 minutos, 1 hora. E também, além disso, você também pode encontrar por aquelas músicas de chuva, músicas de cachoeira, sei lá, essas músicas assim mais, sei lá, música de vento, música de... Às vezes eu já ouvi até combinações, por exemplo, uma pessoa colocava de um lado, abria o YouTube e colocava aqui, violino. Aí chegava aqui, colocava um violino tocando e depois chegava lá do outro lado e colocava chuva. Aí, tipo, ela fazia uma... Nossa, apareceu umas coisas que feias. Música de chuva, peraí. Música de chuva, pronto. Aí, pronto, São João, 8 horas de som de chuva. Então, tipo assim, a pessoa mesclava coisas assim pra manter no caso, um som suave, sabe, pra você ouvir. E isso é bem interessante. Então, voltando, né? Aí, a minha namorada, por exemplo, se dá muito bem com eletrônicas. Eu já não consigo me dar bem com eletrônicas, que daí começa a mexer muito, começa a agitar. E, tipo assim, não dá muito certo comigo, mas com ela deu muito certo, ela gostou demais. E hoje em dia, por exemplo, ela sempre tenta achar um vídeo assim de eletrônica pra ouvir quando ela tá estudando ou fazendo alguma coisa dela assim, tipo, em casa, não sei. E isso é bem legal. É bom que você busque, por exemplo, músicas assim pra você tentar assim, se encaixar mais nas coisas que você tem que fazer. Ou, tipo assim, as diferentes, tipo, no caso, as transformações, né, elas não demoram pra acontecer. É uma coisa assim muito. Você tá ali, só reproduz. Tipo assim, é como se você já estivesse na atividade, a música tá tocando, você acaba esquecendo que a música tá acontecendo, sabe? Tipo, você. Por mais que a música esteja ali, parece que ela não tá ali. Mas o efeito que ela faz em você é uma parada muito tranquilizadora, assim. Eu não consigo explicar muito bem isso, mas é uma coisa muito legal a se tentar assim. E aquela parte que eu falei, né, que é na pesquisa aqui, que é uma das coisas mais importantes, é que, deixa eu só voltar aqui, que durante longas sessões de estudo, a música pode ajudar a te dar mais resistência. Isso funciona demais. Isso é, tipo, uma coisa assim incrível, assim, que você pode tentar. O segundo fato aqui também é muito importante também. Eu acho que o segundo e o terceiro são os mais legais, assim, que a música causa, né, quando você está fazendo uma atividade. E vamos lá, né? As dicas que eu posso te dar é que, tipo assim, que melhoram comigo, né? Tipo, que mais deram certo comigo no caso. Eu já tentei fazer vários testes e as melhores músicas que eu consigo, tipo assim, as piores músicas para eu me concentrar são aquelas que eu sei a letra. Então eu sempre evito pegar uma música que eu sei a letra, tipo, sei lá, uma música brasileira famosa, ou um funk, ou ainda músicas que eu entendo a letra. Se eu entender a letra da música, eu não pego ela. Então, não pegue músicas que você sabe a letra e não pegue músicas que você entende a letra. Isso é uma dica que eu posso te dar, mas às vezes a dica pode funcionar pra você, sabe? Tipo, o inverso dela. Então, às vezes você pode pegar uma música que você sabe a letra e acabar funcionando. Só que comigo não dá certo por quê? Porque, sei lá, às vezes a música é em inglês, aí eu pego e tô lá, tipo, parado e eu começo a entender uma parte da música. Então, tipo assim, meu foco já sai do que eu tô fazendo agora e vai pra música pra entender o que tá acontecendo. E, tipo, isso atrapalha demais. Eu não conseguia, por exemplo, focar muito bem em fazer minhas coisas quando tava assim. Então, essas são duas dicas cruciais assim, que eu posso te dar. Escolher músicas que você não sabe a letra e escolher músicas que você também não entende a letra. Acho que essas duas dicas são as principais mesmo. Não tem muita coisa assim que eu posso falar pra você diferente. Além disso, para que servem essas músicas, né? Então, você pode usar para atividades de concentração, leitura, estudos, atividades de concentração em geral. São inúmeros os tipos assim de, como posso falar, de atividades que você pode colocar. E até na corrida, né? Tem pessoas que usam música na corrida para dar uma, como posso falar, uma desligada de todo o trajeto. Porque às vezes quando você está correndo, um exemplo muito assim tranquilo, imagina que você tem que correr 10 quilômetros. Quando você vai dar o primeiro passo, é uma coisa desafiadora, sabe? Aí você chega no primeiro quilômetro, você fala, tá bom, só tem 9 quilômetros ainda. Mas quando você está no quarto, quinto, parece uma coisa muito distante dos 10 quilômetros, dependendo do seu nível sabe, não é desempenho, mas de preparação. Então as músicas elas até relaxam um pouco. E aí essa coisa assim que tá na sua cabeça, assim, de putz, eu quero desistir ou não, eu quero, sei lá, parar para descansar. Parece que você desliga um pouco do ambiente, vive mais no automático, mais reflexivo, não sei.
você acaba gostando mais de correr para você pegar tipo, desenvolver mais você do que o seu corpo, sabe? Tipo, desenvolver mais sua mentalidade do que os seus músculos ou qualquer coisa desse tipo. Isso é muito interessante, mas é bom que você teste usar músicas assim no seu dia a dia mesmo, em algumas coisas que você faz. Eu costumo ler muito e, tipo, dá muito certo. E, tipo, além disso, o que vem no próximo slide é o mais importante, que é que você teste. Teste o máximo possível. Teste, 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 teste. Tipo, continuamente eu tenho testado outros modos de implantar música nas minhas atividades, né? Depois que eu descobri que ela é muito boa. Eu acho que eu descobri isso no começo do ano, sei lá, lá pra abril, eu não sei como foi isso. Mas eu sempre tenho testado para ver até onde eu consigo me dar bem com ela. E o que eu fazia? Eu colocava, por exemplo, abria duas janelas no YouTube, colocava um vídeo que eu queria assistir e um vídeo ambiente mix, por exemplo, do outro lado. E eu não vi um resultado assim muito diferenciado de ouvir uma música com um vídeo principal assim, né? Às vezes até pode dar conflito, porque alguns vídeos têm música também e tipo, acaba que ficam duas músicas tocando ao mesmo tempo. Então, tipo assim, com vídeos assim eu não vi muita diferença, sabe? Mas eu sempre tô tentando colocar isso na minha vida, assim, tipo, não em tudo, mas em boa parte das coisas que eu consigo, pra ver se isso dá certo. E eu recomendo também que você faça isso pra você conseguir desenvolver mais, não desenvolver mais, mas tipo, se aperfeiçoar mais nas coisas que você tá fazendo, sabe? Você conseguir focar mais, tipo, não cansar tão rápido, né? Sempre, como posso falar? Tipo, conseguir um desempenho melhor e terminar aquelas suas tarefas, sabe, mais rápido ou com mais, como posso falar, sem muito estresse e tal. Uma coisa mais, tipo assim, em vez de parecer um desafio muito grande, acaba parecendo mais uma tarefa simples que você faz assim até tranquilo ou tranquila, assim, tipo, tudo porque uma música te ajudou, sabe? Isso é muito interessante. E, por exemplo, um teste muito legal que eu estou fazendo recentemente, que eu descobri que dá muito certo comigo, recentemente eu e meu irmão acabamos começando a jogar, começamos a jogar Albion. É um joguinho online aí que tá bem famoso ultimamente, tá cheio de anúncio no YouTube e tal. E, tipo assim, eu tinha comprado um curso de um rapaz também, e nesse curso são várias aulas de 2 horas, 2 horas e meia. E cada dia que passava eu conseguia assistir só, por exemplo, não sei, acho que uma aula e meia, era uma coisa insana. E tipo assim, eu desde pequeno eu sempre joguei muito. Aí um dia eu peguei e falei assim, pô, vou tentar jogar e assistir a live, o vídeo lá dele, do rapaz. E beleza, né? Aí eu comecei a jogar e eu não tava, tipo assim, eu fui fazer uma atividade no jogo que não era muito. Não precisava de muita atenção, sabe? E ao mesmo tempo eu tentava ouvir o que o rapaz estava falando. Nossa, tipo, o que eu assistia antes em, sei lá, uma live e meia assim por dia, no caso dava umas 3 horas, 3 horas e meia, eu passei a assistir, por exemplo, 4 vídeos por dia de 2 horas. Então, tipo, eu conseguia entender tudo que o cara tava falando, eu conseguia fazer alguma coisa assim pra me tirar um pouco mais do foco. Era como se eu tivesse tirado todo o foco que eu deixava só pro vídeo e meio que balanceado ele entre algo que eu gostava e algo que eu tava aprendendo. O que eu tava aprendendo, tipo, o que eu aprendo no curso lá que eu comprei é realmente algo que me interessa, mas ele é muito denso. Então, às vezes eu pego, é como se eu dividisse mais como, tipo assim, eu tô aprendendo, mas também tô gostando de fazer uma outra coisa. E como a atividade que eu faço jogando não interfere, sabe, ela não requer um pensamento contínuo, acaba que eu consigo fazer ela no automático e ao mesmo tempo consigo direcionar minha atenção porque eu tô escutando. E isso foi um teste que eu fiz recentemente que tá dando tipo, muito certo. Muito, 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 muito. Então, sei lá, às vezes as maluquices que você inventa pra sua vida acabam dando mais certo do que o normal. E às vezes algumas pessoas vão falar assim, não, isso não faz sentido, às vezes você não tá no seu melhor desempenho, mas a única pessoa que vai saber se você tá no melhor desempenho é você mesmo. Você mesmo que vai falar assim, ah, depois que eu fiz isso, tudo melhorou. Eu consigo lembrar do que eu vi, eu consigo fazer isso por mais tempo, eu consigo ficar mais focado, eu tenho menos estresse. É só você que pode responder isso. Eu tô trazendo esse vídeo aqui justamente porque foi algo que resolveu muito pra mim. Eu consegui, tipo, fazer muito mais coisas em menos tempo pra fazer isso dar certo. E, tipo, um exemplo muito, muito, assim, legal é que quando eu não assistia os vídeos lá desse curso com o jogo, eu via ele em vezes 2, vezes 1.75, às vezes vezes 2,5. E, tipo assim, você fala, pô, você já diminuía muito tempo. Você viu o vídeo no dobro do tempo que... Tipo, você viu o vídeo 2 vezes mais rápido do que se tivesse visto ele normal. Mas ainda assim eu me cansava muito mais rápido.
E ainda que agora jogando, por exemplo, eu consiga ver em 1.5, 1.7, pô, acabou dando um problema aqui. Mas então, voltando, tipo, isso, no caso, ainda que eu tenha voltado assim, né, a ver tipo, 1.7, 1.5, isso melhorou muito porque eu consigo ver mais coisas no mesmo dia, sabe? Coisas que eu não dava muito certo antes. E, tipo, esses testes assim são muito bons para você conseguir tentar mudar algo assim que está acontecendo na sua vida. Às vezes você não consegue fazer muita coisa por muito tempo e tal. E fazendo eles, você pode encontrar, fazendo esses testes assim com alguma música, ou alguma combinação, alguma coisa assim, não sei, tipo, algo que vem na sua cabeça, sabe? Tipo, não existe uma fórmula secreta para dar certo. E, tipo, o básico é você pegar sei lá, pensar em uma coisa e ver se dá certo. É, e, tipo assim, lógico que não vai sair da sua cabeça do nada, você não vai vir com isso do nada assim, tipo, eu vou tentar fazer isso hoje, vou tentar fazer 3 métodos hoje. Não. Tenta por vez, vê se vai dar certo, tenta um dia, se não der, tenta outra coisa no outro. E sabe, essas soluções assim, tipo, outros modos de você tentar, não vem de uma vez, assim, você nunca tá com eles todos prontos. Eu, por exemplo, tenho, tipo, esse modo assim de jogar e ver a live foi uma coisa por acidente. Eu não, por exemplo, eu não tinha preparado, sabe? Falar assim, vou tentar porque vai dar isso. Não, eu só falei assim, pô, tô aqui jogando, deixa eu ver se consigo assistir uma parte só. Eu comecei a ver e consegui ver muita coisa. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo eu já tentei ver séries em inglês e não deu certo. Então, depende muito do que você está fazendo, da sua, do seu, como posso falar, da sua personalidade já com essas coisas mesmo, né? Tipo, de como você é, sei lá, por exemplo, se eu tivesse um desempenho muito melhor em inglês, eu conseguiria ver a live também, tipo, a live não, a série também junto com o jogo, sabe? Mas isso só depende mais da pessoa, no caso seria de você, tipo, todo o seu desempenho partiria disso. Eu acho que era isso por hoje. Era tudo que eu ia falar aqui. Espero que você tenha curtido aí esse vídeo. Eu acho que ele, tipo assim, foi um dos vídeos assim mais, sei lá, divisor de águas pra mim que eu podia fazer. Quando eu descobri essas paradas assim da música que influenciava muito assim no meu desempenho, foi algo tipo sensacional. Eu espero que você, se você não sabia disso ou sabia e não implementava, que você tente com outras coisas novas. E se você já sabe, nossa, meus parabéns, pô, você tá muito muito bem na vida também, então. E sei lá, que você teste assim suas coisas e tem que achar jeitos melhores também de aprender coisas ou de implementar, tipo, ou de ter mais desempenho, assim, não sei, essas coisas. E muito obrigado por ter assistido. Se você curtiu demais aí, se te ajudou, deixa um like, se inscreve no canal. E constantemente vou estar postando mais conteúdos aqui sobre esses assuntos. Eu falei lá no primeiro vídeo, eu acho, de conteúdo, que eu tava pensando em disponibilizar esses slides, mas eu tô pensando ainda, tipo, se na real eu disponibilizo, se eu crio um PDF, não sei, eu tô pensando ainda direitinho nisso. Mas eu não esqueci. Isso que importa. E era isso por hoje. Eu normalmente espero que você tenha curtido. E até o próximo. É isso. Valeu, tchau, tchau.